fazer um planejamento. Onde eu estou hoje, onde eu quero estar daqui 6 meses, 1 ano e daqui 5 anos. Como vou fazer para atingir esses objetivos? E para isso precisa de fato sair da zona de conforto, buscar consultoria, uma agência, entender melhor o seu negócio. Eu demorei meses para conseguir entender assim, o meu negócio em si, qual era o cliente que eu gostaria de ter, criar aquele persona. E tudo isso é subjetivo dentro do Instagram, mas está sendo direcionado para um público-alvo. Então é bem isso. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao 4º episódio do MDVcast, o podcast da marca de valor. Tivemos a presença da convidada especial Lia Hermann, que é uma referência na área da arquitetura. Através do nosso método marca de valor, ela multiplicou a quantidade de projetos no seu escritório, atendeu por volta de 250 projetos nesse ano. E nesse episódio falamos sobre marketing para o setor de serviços. Aproveite e siga-nos também no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Começamos, né? Isso! Então, hoje no podcast de hoje nós vamos falar sobre marketing para o setor de serviços. E temos convidados especiais, Quem é você? Lucas Zeferino, sou gestor de redação aqui da Agência Mito. E temos a Lia Hermann. Cristalzinho. Cliente Mito, convidada mais que especial. Então a gente vai bater um papo. A Lia trabalha na área da arquitetura há muitos anos. A gente vai bater um papo sobre toda a transformação que ela vem fazendo do negócio dela na parte do digital e tudo isso, os resultados que vem tendo. Maravilha? Lia, me conte. Conta um pouquinho mais sobre como faz muitos anos que tu começou na área. Me fala o que tu viu que mudou dos últimos 10 anos para cá na área da arquitetura, do mercado como um todo, desde o marketing até a prestação de serviço, tudo isso vem mudando, né? Certo. Eu comecei a fazer uma investigação sobre a arquitetura para ver se era realmente isso que eu queria antes de iniciar a graduação. Aí desde o primeiro período eu fui fazendo estágios em escritórios, construtoras, o que trouxe como consequência assim, muita experiência na área, no sentido de ter experiência em vários escritórios e áreas diferentes. O que eu percebo que mudou muito? No passado, não tão distante, o arquiteto era visto como um ser assim, meio que inatingível. Ele era muito distante, uma coisa muito longe. Ai, mas o arquiteto, uma coisa... Tu diz em questão de preço, até acessibilidade? Entendi. Para conseguir conversar com o arquiteto, por exemplo, em alguns escritórios que eu trabalhava, era muito difícil. Hoje o pedreiro chega às vezes lá no escritório, ou o próprio cliente senta lá, trocar uma ideia, tomar um café e consegue ter uma conversa bem direta, Antes era mais fácil falar com o Obama do que com o arquiteto. Exato. E eu vejo que isso está muito ligado assim, aos resultados que a gente tem tendo a questão de relacionamentos, porque as pessoas precisam se sentir próximas de quem vai estar realizando o sonho delas, né? Porque o projeto em si é um sonho. Então, como que eu vou confiar nessa pessoa se eu não tenho uma intimidade com ela? Eu convivo mais com os meus clientes do que com a minha própria família, né? Então, tem que ter essa conexão direta. Claro. E isso é algo que mudou, assim, muito, essa aproximação com o cliente. Estou vendo ele lá, mas ok, eu vejo na revista, bonito, passou. Mas como que eu faço para conversar com ele, né? Tá muito mais acessível isso hoje. Que legal. Sim. E, enfim, e também até na questão de comunicação e na maneira como se tinha clientes antigamente e como se tem clientes hoje em dia. O que tu viu que mudou em relação a isso? Dos escritórios que trabalhava lá há vários anos atrás, como esses arquitetos famosos e tal tinham clientes, e como que funciona hoje em dia? Eu via que era muito direcionado por indicação, principalmente, né? Mas também, como eu sou de uma cidade menor, digamos que tem assim um grupo de contatos que as pessoas se indicavam muito, ou tu começava fazendo para alguém da família, aí indicava para um tio, e assim indo no círculo social deles. Era muito nesse sentido, né? O arquiteto muito interagindo com um certo círculo social, um certo bairro, alguma região assim. E hoje é amplo, né? Tanto que tu consegue... Nós temos projetos em Chapecó, região, fora, São Paulo, então se ampliou muito. Antes era real por indicação, agora muitos projetos vêm através do Instagram mesmo. Sim, e também fico imaginando isso, para um recém-formado, como que ele entrava no mercado, né? Nossa. Porque o mercado devia ser super fechado,
para quem era novo, porque circulava naquele meio quem já tinha Que já tinha nome, né? isso, que já tinha nome, Exato. quem já tinha um reconhecimento na área, e um indicava o outro. Agora entrou um profissional novo, como é que ele fazia? Devia ser desesperador para poder entrar no mercado. Sim. Então, Acabavam ficando muito tempo trabalhando para os outros também, né? Eu acho que hoje os jovens, assim, a galera em geral tá empreendendo muito mais porque sentem essa liberdade maior de trabalhar, né? Na nossa área, pega um notebook e consegue trabalhar no coworking, na padaria, no mercado, onde quiser, é a nossa ferramenta de trabalho. Não precisa ter aquele escritório, né? megalomaníaco. Que, nossa, eu vou vender através do meu escritório. Não é mais assim. Então as Sim, pessoas estão empreendendo muito mais. que legal. Não, bem bacana. Não sei se o Lucas deve ter acompanhado também arquitetos e outros prestadores de serviço. O que tu viu que também que mudou, até na comunicação do próprio Instagram, né? Até a Lia tá aqui na agência faz mais de um ano, acho já. Acho que faz bastante. E o que Quase foi dois. o- Quase o que aniversário foi duplo. a virada ali no projeto dela foi quando a gente começou a justamente trabalhar mais essa questão da Lia no perfil, né? Por mais que o teu perfil já tinha uma pegada mais pessoal, assim, foi quando começou a ter essa pessoalidade maior de tipo, tá, a Lia é acessível, igual até antes a gente tava comentando que a Lia falou que tem gente que fala assim, mas tu é normal, tipo, tu consegue ser acessível com a Lia, tu consegue comentar na foto da Lia e ela tá ali, tipo, falando da realidade dela. Tem muito post que a gente idealiza, até que é meio que não fala da arquitetura em si, mas sim da, tipo, a Lia na obra ou a Lia falando de como é que tá a semana dela. Então eu acho que é isso que muita gente até querendo ou não acaba vendo como oportunidade pra também se inserir nesse mercado, né? Tipo, não fica aquela coisa de capa de revista só. E foi isso, inclusive para conteúdo influente é um negócio que é muito importante, que é essa pegada de ser acessível mesmo, porque as pessoas acham que comunicação, sei lá, escrita por internet tem que ser aquela coisa super formal de, sei lá, um memorando ali que hoje o assunto é arquitetura purista, ó, consiste em não sei o que, tipo, não, sabe, tipo, é uma pessoa normal, tipo, o que eu... Claro, porque esse é um tema que outros arquitetos vão entender, mas nós, réis gente mortais, réis mortais não conseguem. Eu não botava muita fé nisso. No começo eu pensava, mas será? Tipo, a ideia é que eu tenho, sempre que eu vou escrever algum post, eu penso assim, cara, tem que ser tipo a Lia, cara, eu peguei o meu celular aqui agora no meio da obra e vou escrever, sabe? Tipo, o intuito é sempre esse, porque é isso que conecta, é isso que converte, sabe? Quando a gente tenta fazer uma coisa muito elaborada ou fica muito distante da realidade do distante cliente, da né? realidade, o negócio não rende, não engaja e, tipo, fica meio que antiquado com o que era antes, né? Tipo, é aquele negócio super inacessível que ninguém vai fechar. Sim. E também teve um processo onde tu começou a aparecer, né? Conte-me mais sobre isso. E foi muito difícil. Nossa, eu tinha muitas Fale a verdade. Foi muito difícil, assim. Eu tinha muitas limitações em relação a isso e até eu entender que de projetos bonitos o Instagram tá cheio, que as pessoas querem se conectar com outras pessoas, foi muito difícil. Então eu me trancava no carro, assim, ficava olhando pra todos os lados pra ver se ninguém tava vendo e começava, e aí pessoal, tudo bem? Gravava 35 vídeos, mandava pro Thiago, imagina, coitado, né? Na época Tinha eu que ter uma pensava- câmera nesse carro pra poder ter filmado isso tudo, E né? teve um post que falou sobre isso que eu ri muito assim, porque eu lembrei que o quão difícil era. E parece que é fácil, né, olhando os outros fazer. Ontem teve a Nath, que trabalha no escritório, ela gravou um vídeo assim, ela mandou socorro. Sabe aquela coisa pra postar e sair correndo? Não olhar mais. Mas dá muita diferença, muita diferença. Mas uma coisa legal que tu falou é porque quem te assiste não tem noção de quantas vezes tu gravou até postar ou quantos erros cometeu, etc. Assim, acho que faz 7 anos que eu tenho feito vídeo na internet. E até hoje eu erro pra burro. E a única coisa que eu acostumei a errar e a fazer de novo, não me importar muito com isso. Então, né, às vezes a gente se compara tanto, acha que o outro é perfeito, etc. E não tem nada disso, né? Existe o mundo real e tá tudo bem. O que começou a acontecer depois que tu começou a aparecer, fazer stories, falar com as pessoas, as fotos? Eu percebi muita interação, assim, porque antes tinham curtidas, né, normal, o Instagram, eu dava uma movimentada, assim, mas as pessoas começaram a responder, interagir, tirar dúvidas, e eu comecei, de uma certa forma, a transformar aqueles meus seguidores em potenciais clientes e clientes. Sabe? Ah, eu entendi, gostei muito disso que você falou sobre o espelho, eu tenho um espaço assim, como eu poderia fazer e tudo mais. Aí eu iniciava uma conversa, marcava uma reunião
ia lá e ampliava, assim, sabe? Via sobre o espelho, sobre a sala, sobre a cozinha. Teve uma época, assim, que nós não conseguíamos mais tanto fazer banheiro. Era banheiro, 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 banheiro. Dava muito resultado, porque teve alguns posts sobre banheiro, algumas falas falando sobre reforma. Então eu acho que de uma certa forma as pessoas, os seguidores, se sentiram mais à vontade de conversar, tirar dúvidas. Porque Claro. nós íamos respondendo e interagindo mais. E transformando isso em negócios, né? Em Claro. projetos. Não, bem legal, bem bacana. Não sei se o Lucas vai lembrar também que tipo de post que gerou mais engajamento, o que mais acabou dando certo, que linha de conteúdo que funcionou. Quando a gente pega o cronograma pra fazer assim, tipo, na área da arquitetura, algo muito forte é a questão do... Tem um apelo visual ali, tipo, o sonho, o desejo. Então, tu bota uma casa super bonita ali, óbvio, vai dar... Já dá aquela coçada na mão da pessoa que tá afim, daí a gente tem que gerar valor em cima daquilo, daí a gente entra com questão de técnica, que a própria Lia também sempre ajuda bastante, de, tipo, tá, o que foi feito ali, mas os que mais dão boa é quando tem, tipo, a Lia, sabe? Tipo, a Lia na obra, ou quando eu tento dar essa pegada mais de, tipo, não é um negócio assim, vender por vender, sabe? Não tá só um projeto ali, que só tem a foto bonita e fala assim, ah, isso aqui é o projeto tal... Isso aqui que eu fiz, etc. Então a gente sempre tenta pegar o... Tipo, não, é a Lia que tá fazendo isso mesmo. Até a gente botou uma vez uma foto tua na faculdade, que era não sei se foi... Não foi do desafio de 10 anos, acho que não foi naquela época. Não. Foi um TBT normal, assim, tinha a foto dela caloura e a foto dela, tipo, agora, sabe? Aham. Eu lembro que eu acho que tu ficou meio assim, vai Eu não tirar queria seu que foto. postasse. Bombou Falei, muito. vocês querem queimar meu filme de graça? Eu lembro que o Thiago chegou assim, tá, ela não tá muito confortável, ela não quer muito. Eu falei, não, mas vamos testar porque, pô, que funciona dela, olha só, os posts que tem a foto dela dá muito melhor. Daí ele, não, tá, vou falar com ela. Daí quando deu certo, ele disse, pô, pronto, deu certo. Agora pode postar vários, né? Mas o que o pessoal comentava? Tipo, é puramente esse apreço que eles têm pela figura dela. Eu lembro que a gente até testou um diferente agora, a tua turma, e a gente fez um negócio assim, tipo, onde está a Lia? Como se fosse onde está o Sim, eu vi. Daí o pessoal comentava muito assim, eu achei. Tipo, Como não lembrar? e Desde aí tu aquela pode- época você já... E aí pode pensar assim, tá, esse tipo é um tipo de post que não vai vender necessariamente, mas eu sempre costumo pensar, e eu falo lá na redação, que o processo de conversão não é um negócio que vai acontecer de uma hora pra outra, sabe? Tipo, ela viu um post de comprar uma casa agora com ela. Não. É tipo, cara, às vezes ela deixa uma curtida ali, ela já tá um pouquinho mais propensa a se interessar pelo que tem a falar. Aí no post do dia seguinte ela vê, putz, eu tava querendo fazer isso no meu banheiro. Daí na semana seguinte ela vê um stories teu falando sobre uma obra que tu fez de banheiro, ela tá. É um Então eu processo vou responder gradativo. aqui pra ver e, cara, a pessoa pode entrar em contato contigo hoje e fechar só o mês que vem, mas é gradativo, sabe? Sim, às vezes a pessoa pode acompanhar o perfil 6 meses, um ano. Até cliente da própria agência mesmo, às vezes, É. tipo, nas primeiras reuniões ele fala, tipo, eu fazia o curso, daí eu acompanhava o Instagram de vocês há um tempão e daí agora eu consegui, daí agora eu tô aqui com vocês. Tipo, Até é um processo de muita confiança, né? Até a pessoa acreditar, etc. Temos pergunta? Temos perguntas, vamos lá. O Guilherme, assim, já pra pegar o gancho que vocês estão falando de conteúdo, ele perguntou: como definir o conteúdo correto para o Instagram da minha empresa de serviços? Ele não colocou o Instagram, mas eu acho que, né, no contexto, como é que a redação, né, junto com a Lia, vocês definem o tipo de conteúdo que vocês vão postar no Instagram dela? Como é que vocês fazem? Sorte. Não, mentira. eu fecho o olho e... Joga pra cima. Joga pra Eu cima. acho que no de serviço, principalmente, o que tu tem que ter em foco é a experiência que tu tá oferecendo pro teu cliente. E no caso dali é, no caso, o sonho, o desejo. Então, por exemplo, vários outros, sei lá, que tipo de cliente que a gente pode estar? Uma hamburgueria ou algum bar e coisa do tipo. Que meio que talvez muita gente possa pensar que é só postar foto de, sei lá, foto de cardápio, foto de... ou horário de serviço e tudo mais, e tipo, não, isso configura a panfletagem, e tipo, é muito mais interessante tu vender a experiência que a pessoa vai ter naquele bar, ou no caso, tipo, ao invés de eu só jogar uma foto de um projeto dali ali, botar, tipo, o valor que tem agregado naquilo, tipo, como que aquilo foi feito, que benefício aquilo vai trazer para a vida da pessoa, é isso que vai tornar o conteúdo vantajoso, principalmente na área de serviço, porque é o que a gente sempre fala aqui na Mito, né? A pessoa não tá na rede social pra comprar, e sim pra se relacionar. Então, cara, é só tu se colocar na posição de consumidor. Se tu vê sei lá, se a Mito fizesse um post agora que é só preço, assim, Dos do serviços e tal. serviço e tudo mais. Cara, tu foge, é só um que tu vai pular. E aquilo que tu falou de relação a... Até tu falou hamburgueria, né? Pensa, não, hamburgueria é produto. Mas na verdade a pessoa
tá lá pela experiência. Exato. Pela experiência dela lá, o consumo do produto é só um detalhe dentro de toda a experiência que ela está vivendo. E outra coisa que tu comentou muito é que é muito mais falar da transformação do que falar... Do que ficar fazendo propaganda Isso, do que falar do produto em si ou do serviço que vai ser feito. A pessoa quer a sala dela pronta e a experiência que ela vai ter depois de ter a sala. Não o projeto em si. Óbvio que o projeto todo é encantador, etc, né? Até ele complementou a pergunta, né, se vocês quiserem também entrar nesse assunto, ele falou se essa relação do conteúdo com o anúncio, ela tem alguma coisa que pode interferir, porque ele falou que as campanhas dele tem bastante cliques, mas não tem vendas. Tá. Então, no que isso pode interferir e tudo mais? Tá, então, seguinte... Ainda bem que você falou isso, porque é toda uma estratégia casada, né? A gente vai entrar também, eu quero te perguntar sobre como se diferenciar nesse mercado de arquitetura. Porque eu começo desde lá do diferencial, do posicionamento, para poder criar um ótimo perfil com muito conteúdo, é como eu cuidar do meu jardim, para eu depois fazer anúncios. Eu vejo que um monte de gente quer saltar etapas. Ou seja, eu tenho um Instagram horrível para, estou dizendo, aos olhos do consumidor dele. Eu já fiz isso. Isso. Você pode me contar como é que foi a experiência? E aí eu já faço direto anúncios, contrate de mim um projeto. Só que a pessoa não te vê como uma referência, não tem nenhuma relação emocional, até como o Lucas estava falando. Não acompanha teu perfil, não tem relação contigo. Se você tenta vender direto, geralmente, se você tem muito cliques, gasta muito e vende pouco. Bom, acho que a Lia falou que... mais um anúncio, né? Só, que não tem só nada mais um que anúncio, não tem conecte, relação nada que nenhuma, né? diferencie. É até aquela história assim, não tente fazer isso sozinho, não tente fazer anúncio sozinho. Porque eu já investi, né? Coloquei dinheiro no Facebook, no Instagram, sem ter um norte nenhum, só clicando lá, público automático, uma coisa assim, ou selecionando algumas coisinhas bem aleatórias e não dava resultado nenhum. E os que iam lá não estavam preparados de fato para receber, né? Até a minha mãe não tinha Instagram e agora ela tem Instagram e ela é bem engraçada porque ela vê as fotos sem entender muito assim a linguagem e a legenda por trás. Ela fala, nossa, gostei muito daquilo que você escreveu. Ou se eu coloco uma foto e posto só um bom dia e um solzinho, alguma coisa. Ai, Lia, mas que pobrinho aqui, só um dia. Não Sim. gostei, sabe? Então, a imagem que eu postei lá não adiantou nada se não tem um conteúdo ali por baixo para fazer um link com aquela imagem, com o produto. Perfeito, perfeito. Isso é bastante comum na área da arquitetura, que é caprichar nas fotos e deixar a desejar na legenda. O que tu percebeu de diferença quando começou a aprofundar mais no conteúdo da legenda? Até já vou emendar a pergunta que tem a ver com isso também, que é sobre o texto longo. Tem um monte de gente que diz, se escrever muito texto as pessoas não vão ler. Qual que foi a tua experiência com relação a isso? Eu tinha feito um workshop logo que eu comecei a mexer com o Instagram, assim, e na época a guria que deu o treinamento, assim, ela falou, não coloque muita legenda porque as pessoas não leem. E eu tinha uma certa aversão a isso, aos textos, mas eu era muito iniciante. Depois que eu percebi que o negócio ficou profissional, eu entendo que a gente gera valor e gera conteúdo, né, de uma certa forma. Então, ou as pessoas vão entrar no Instagram para dar uma bisbilhotada, ou elas querem realmente pegar uma inspiração e um conteúdo de lá. E eu percebo que os clientes leem muito, porque eu tô conversando com eles, assim, aleatoriamente numa reunião. Eu vi que tu postou sobre a ventilação mesmo. Eu vi naquele post que tu fez, que o interno se conecta com o externo, aquele negócio. Mas o máximo foi quando a cliente me falou, sabe aquelas casas que tu faz, assim, de arquitetura purista? Aí eu... Tá entendendo? Tá lendo? Eu Uma das percebi coisas que eu muito acho resultado. mais legal é quando o cliente começa a falar a tua língua. E de fato, assim, para ele chegar nesse ponto, ele consumiu muito. Eu acho que a grande mensagem para quem escuta a gente é entender que o processo de vendas, ele é um processo. Ele não é um fato isolado e imediatista, onde ele viu uma propaganda, ali ele já viu, conheceu você, achou você interessante, mandou uma mensagem e contratou. Isso não existe. Ele é literalmente um processo de relacionamento, de conversa, de análise, de namoro, até de fato querer comprar, né? Eu vejo que, enfim, isso acontece bastante. Sobre diferenciação.
sobre diferencial de valor, que a gente fala que é o primeiro passo para construir uma marca de valor. Porque hoje em dia você tem muitas possibilidades dentro da área da arquitetura atender N perfis de clientes diferentes em N áreas diferentes. Como não ficar perdido nisso tudo e querer abraçar o mundo? Até ontem eu estava na UniChapecó, que é a universidade que eu me formei, lá em Chapecó, e eu falei muito assim para os alunos em relação a isso. Porque enquanto tu é muito genérico, tu não consegue agregar valor nenhum na tua marca, né? Faz reforma de não sei o que? Sim. Faz ampliação? Faço. Faz clínica? Faço. Faz sala? Faço. Então tu não consegue direcionar um nicho de mercado. E esse era um dos principais fatores que me dificultavam assim nas negociações. E eu consegui evoluir muito até através da Mito isso, porque eu precisei criar um posicionamento de mercado, sabe? Então isso me tornou assim diferente. Talvez uma pessoa que gosta muito de um estilo clássico vai entrar no meu Instagram, não vai se identificar comigo nem vai me chamar. Ou se eles me chamarem, já aconteceu, eu indiquei outro profissional que trabalha mais com essa área e que vai conseguir atender eles melhores. Perdi o projeto? Sim, mas tem outros que vão vir, então não é por esse lado de perder, é ajudar outras pessoas e fazer essa troca também e se posicionar de alguma forma. Claro, porque por um lado tu afasta quem não é o teu perfil de cliente, talvez não é o que tu gosta de fazer e também não é aquilo que tu tem maior habilidade. Por outro lado, tu cria uma conexão absurda com quem gosta do estilo que tu faz, ou do posicionamento que tu tem, né? Quem vai comprar de fato. Tu falou que muitas vezes atrapalhou nas negociações. No que atrapalhou? Tipo, ou seja, ter um posicionamento muito genérico e tal. É que quando tu não foca em alguma coisa, tu não cria portfólio pra isso, sabe? Perfeito. Então hoje eu tenho um portfólio completo nessa área. Se uma pessoa chega a conversar comigo, um possível cliente, me prove que vale a pena investir todo esse dinheiro em cima de você. Eu consigo apresentar N justificativas, vários projetos para argumentar em relação a isso. Mas se eu faço um pouquinho de tudo e não me fortaleço em nada, eu não vou conseguir apresentar o que ele quer ver. Perfeito, né? Adorei. Era isso que eu queria ouvir. Eu faço até uma relação com a área médica. Por exemplo, você vai ter que fazer uma cirurgia no olho. Você vai querer ir No geral, um oftalmologista especialista naquele tipo de cirurgia de olho. Você vai que alguém que é ortopedista, que mexe com tudo, ou alguém ultra específico naquilo. As pessoas vão buscar quem é específico numa área e, como você disse, tem um portfólio vasto naquela mesma área. Ele vai conversar com vários, mas ele vai escolher aquele que tem mais experiência naquilo exato que ele quer. Assim, muito legal isso. E me fala como que funciona hoje o teu processo comercial. Ou seja, chegou alguém interessado lá no Instagram, a gente faz anúncios, de arrasta pra cima, etc. As pessoas chegam no WhatsApp geralmente, né? Então até é importante comentar em relação a isso, que não existe uma receita completa assim pra nada, né? Tudo são testes. Então nós fomos fazendo alguns testes para perceber o que dava certo e o que não dava, né? Até o arrasta pra cima, nós chegamos à conclusão, pro meu caso, que as pessoas não estão no Instagram de bobeira e me viram, vou fazer um projeto com ela. Sim. As pessoas que me procuravam no arrasta pra cima era pra tirar algumas dúvidas e tal, mas não formalizavam tanto. Já no direct do Instagram, que é o que mais me traz resultado, aí eu encaminho uma conversa pro WhatsApp. Que hoje, sei lá, 70% dos meus resultados são através do Instagram. Então me chamou lá, pede como funciona meu trabalho, fala o que quer fazer, eles geralmente mandam uma mensagem, aí eu inicio a conversa. Sempre que possível, eu já tento marcar uma conversa pessoalmente, ir até o local, eu mesma ou eu e mais alguém da minha equipe, para visualizar o local, ver se é isso mesmo ou se tem algumas coisas a mais que dá para complementar, assim, né? Boa. E de uma certa forma, talvez ele queira mudar isso, mas dando algumas breves sugestões que não vai onerar muito, vale a pena investir e fazer mais coisas para valorização do imóvel e tudo mais. Então tem esse processo inicial, eu vou lá, conheço, aí volto, monto a proposta, depois me reúno de novo, apresento a proposta, dá o tempinho para o cliente pensar, né? Porque projeto também não é igual ali trocar de roupa. Claro, não é comprar um livro. É uma coisa que é um tu precisa investimento alto, estar mudança seguro. grande também no ambiente, etc, né? Aí depois nós fechamos o projeto, passa para a parte de contratos e daí nós iniciamos, de acordo com o nosso cronograma, fazemos o levantamento, o lançamento inicial, eu e a minha equipe. É isso, hoje tem equipe, né? Isso, Ou seja, tu não tu faz várias coisas,
mas hoje a equipe principalmente executa a maior parte dos projetos sob a tua orientação, né? Isso. Como é que funciona essa relação da equipe contigo e com os clientes? É até um ponto bem legal para comentar, porque eu sou arquiteta, né? Então cada um tem muito apreço assim pela sua área de atuação. E eu tive que entender que eu sou arquiteta, mas eu sou a gestora do meu negócio. E que se eu não aparecer, não fizer as coisas que tem que ser feitas, eu não vou ter projeto, não vai ter escritório. Então todo o lançamento inicial é comigo, do projeto, mas tem uma equipe que eu sempre deixo bem claro para os clientes que vão estar participando, né? Delegado uma pessoa que vai participar junto naquele projeto e elas auxiliam no trabalho de detalhamentos, orçamentação, verificar em loco na obra também. Então a Lia não consegue estar em todos os lugares, mas eu sou responsável por aquela linha. Nada, absolutamente nada é entregue sem a minha aprovação. Claro, não, perfeito. Digo isso porque tem bastante gente que geralmente é uma área que é autônomo, prestador de serviço, e ele acha que ele vai ter que defender no gol e fazer o gol lá na frente e fazer tudo ao mesmo tempo. Ou seja, dá pra te ter equipe. Tem quantas pessoas na equipe junto contigo hoje? Tem 6 pessoas. 6 pessoas. Então dá pra trabalhar em equipe, dá pra fazer o marketing, dá pra gerenciar a coisa toda, né? As coisas funcionam. E tu tem projetos até, como tu falou no início, fora da tua região, né? Como que chegaram esses projetos até ti? Eles chegaram, a maior parte deles, através do Instagram. Através dos anúncios ou, né, até uma cliente minha, que eu fiz uma clínica para ela, depois fiz mais 2 clínicas lá. Ela falou que se encantou com a riqueza de detalhes e o texto. Que ela viu aquele consultório e pensou, nossa, né, que maravilhoso e que texto engajador. Então foi muito através do Instagram. Legal. Tem pergunta? Tem uma pergunta bem interessante. Perguntaram aqui, qual a melhor abordagem após enviar a proposta? E em quanto tempo entra em contato novamente? Não precisa mais entrar em contato, o cliente compra sozinho. Não, mentira. Como que funciona isso? Depois tu mandou a proposta e tal, qual que é o teu acompanhamento, como funciona? Então, eu aprendi na minha área que a proposta enviada não é a mesma coisa que a proposta explicada. Obrigado. Né? Não, mas na tua área e em todas as áreas, assim, ó. Um desabafo. Eu não acredito em enviar proposta. Acho muito difícil isso fechar, tá? Me fala o teu caso, depois eu termino meu desabafo. Então, eu tento, né, levar as pessoas até o escritório, apresentar a proposta, explicar cada etapa, e daí no final eles até se surpreendem, porque acham que vai custar até mais. Tudo isso. Por isso, né? Então, Perfeito. mostra tudo antes e depois eles sempre, né, voltam. Quem vende serviço, tu tá vendendo algo intangível. A pessoa não pegou na mão e sentiu e viu. A pessoa tá vendo uma proposta de algo que vai acontecer, que ela não tá vendo nada. Ela vai ter que acreditar naquele sonho. Se você não agrega valor e não mostra o que aquilo vai gerar na vida dela, ele vai ficar frio e a pessoa vai sempre achar caro. Todo mundo, quando recebe uma proposta por e-mail, isso eu tô falando para todo mundo que é da área de serviço, né? Recebe a proposta por e-mail, todo mundo faz igual. Tu abre o PDF, vê, tá escrito um monte de coisa, tu for arrasta, vai lá ver o preço, assim, tá maluco? E depois que, assim, se o preço pra ti tu achou que fez sentido ou não, aí tu volta a dar uma lidinha nas outras coisas, mas tu vai direto no preço. E aí é injusto com quem tá prestando o serviço. Porque aquele trabalho, para chegar naquele valor, tem toda uma construção, tem um monte de coisa que você pode agregar. E se você não explica aquilo para o cliente, mas está escrito, ele não vai ler. Então, por isso que, para mim, não existe mandar a proposta. Quem me manda e-mail, me manda uma proposta aí de preço. Não, cara, eu não vendo preço. Eu vendo uma transformação e essa transformação, cada caso é um caso, cada um é único. E eu vou sentar e apresentar para ele chegar no final e ter uma surpresa positiva, que aquele preço é menor do que ele imaginava. E aí, assim, tu acaba fechando mais, né? Então, às vezes dá um pouco mais de trabalho de trazer o cliente até o escritório ou marcar uma reunião que seja... Cada tipo de serviço é diferente, alguns podem fazer online, mas se ele não está interessado em ir lá, em escutar, como ele vai pagar um projeto de 10, 15, 20, 50 mil reais? Não vai, né? Não. E eu facilito também, né? Não dá para ir ao escritório, marca uma reunião online, eu vou até eles, mas tem que fazer essa explicação, porque faz muita diferença. Eu acredito muito nisso.
quantos projetos você tem, enfim, você atende por ano em média? Se quiser, Sim, mais claro. ou menos. É que varia muito, Sim. né? Até nós estamos fazendo alguns mapeamentos e levantamentos, mas 200 projetos. Que massa. Ou seja, faz um volume, tem bastante trabalho, gerencia isso tudo. Enfim, dá quase um por dia de semana, né? É porque os projetos, eles ficam muito em fases diferentes. Sim. Nem todos eles estão em execução, Sim. sabe? Então tu consegue ir E mapeando, trabalhando assim, e por organizando etapas. e fazendo isso tudo, né? E tu falou que desses, tu falou que 70% vinha do Instagram e os outros 30% geralmente vem de onde? Por indicação. Por indicação, né? Que funciona também, mas pelo menos pra mim a única coisa é o não depender só da indicação, né? É muito triste depender. Até ontem eu contei até lá no Chapecó que eu estava, que quando eu comecei não foi assim meio que obrigada, porque teve um processo de uma consultora que eu trabalhava, então eu precisei iniciar assim na parte do escritório. E eu tive que, de uma certa forma, naquele momento, ir atrás, conversar com alguns clientes que eu tinha falado que eu não poderia atender. Então eu tive que voltar atrás e eu senti muita diferença nesses clientes e com os clientes que vieram, assim, Pelo Instagram. sabe? Pelo Instagram, porque tu fica muito dependente, assim. Então quem vem através do Instagram porque tá se relacionando contigo já há bastante tempo e quer muito o teu trabalho, quer muito o teu produto, não é só mais um orçamento. Sim. E tu entrou num ponto bem legal, porque quem vende serviço, ou até quem vende produto também, a pior coisa que tem é ele começar a comparar preço do teu trabalho com o de outro profissional e botar tudo na mesma cesta. Assim, todo mundo, assim, acho que odeia, o prestador de serviço odeia esse tipo de comparação. Sim. E como tu disse, o pessoal que vem no Instagram, que já tem esse relacionamento contigo, ele não tá te comparando com o outro, né? Ele quer fazer o projeto contigo, ele só quer ver se ele vai conseguir fazer e tal, mas o desejo dele é fechar contigo, né? É bem isso. E quando é por indicação é ótimo, é maravilhoso, mas tem casos que eles nem viram nada sobre o teu trabalho, né? Teve casos assim que aconteceu de um cliente que eu fiz vários projetos, me indicar um cliente, ele foi, conversou comigo, assim, muito apreensivo, desconfiado. Eu mostrei os trabalhos e tudo mais, mas depois ele quis dominar toda a negociação, porque era como se eu estivesse precisando muito daquela indicação, assim, sabe? E não é isso, então não dá pra depender só da indicação. Sim, claro, porque aí... É tipo, num tu é uma arquiteta e no outro tu é tipo a Lia, né? Tipo, uma pessoa que é capacitada pra... Tipo, a pessoa já vem com essa vontade, igual tu falou, né? Hoje, qual que é o teu posicionamento? Qual que é a tua especialidade? Até o posicionamento foi algo que eu defini para fazer a diferença, né? Sim. Como eu falei, eu sempre falo isso para os arquitetos. Tem até algumas arquitetas, estudantes assim que me procuram para dar uma espécie de consultoria. Eu sempre falo isso. Gurias, busquem um posicionamento, alguma coisa que vocês gostam de fazer. Eu gosto de fazer indústria, não sabe, gosto de fazer clínica, gosto, faria, mas não é esse o meu nicho de mercado. Não é isso que nós- faz teus olhos brilharem, né? Não, então tem que buscar assim um meio. Hoje nós trabalhamos com a parte mais de arquitetura residencial, projetos de interiores, arquitetônicos, mas para casas e apartamentos e clínicas também. Aí envolve toda a parte de concepção do espaço, gesso, iluminação, Sim, eu a vejo que bate configuração bastante iluminação, né? espacial, Então, é mais nessa área residencial mesmo. Talvez se uma pessoa, né, lá do Rio de Janeiro me chamar para fazer uma clínica, um projeto corporativo, eu vou passar, assim, vou indicar para outra pessoa, porque eu aprendi a avaliar esse posicionamento e trabalhar em cima disso. Focar nisso, até porque se tu deixa de pegar alguém que não é o teu foco principal, tu acaba tendo espaço para poder atrair um outro cliente que é o que você gostaria, né? Pergunte. Vamos lá. Bruno Felipe, ele perguntou um negócio bem legal sobre posicionamento, então vamos tirar essa dúvida dele. E como focar em uma área específica se essa área não é valorizada na sua região, mas é a área que você é melhor? Boa pergunta. Bem subjetivo. Sim. Ontem, até usando como referência ontem, porque teve uma aluna que falou bem isso. Eu finalizei assim a conversa e ela me disse: Lia, mas lá na minha cidade, que é menor do que Chapecó, as pessoas nem querem ver meu trabalho, elas já chegam e pedem quanto custa, qual é o valor do metro quadrado.
Então eu acho que a área que eu mais gostava, por exemplo, durante a graduação, que a gente começa a descobrir em algum momento da vida a área que Claro. mais gostava, né? Sim. Eu gostava muito da arquitetura hospitalar. E eu percebia justamente isso. Lá na minha cidade, Chapecó, quem contrata arquitetos relacionados a isso são sempre de fora, são menos projetos, então eu não conseguiria viver em cima disso. Eu tive que, nesse momento, buscar outras coisas que eu gostava, mas eu peguei daquele, né, o que me atraía nisso? A parte da iluminação, por exemplo, o bem-estar para as pessoas, uma saúde mais humanizada. Eram itens dentro da arquitetura hospitalar que eu gostava, não fazer hospitais em si. Aí eu peguei todos esses pontos, fiz uma pós em iluminação, trabalho essa integração dentro dos projetos residenciais. Então eu consegui casar isso que eu mais gostava em outras áreas também. Perfeito. Eu acho que dá pra fazer uma leitura dentro do que mais gosta, porque de fato, se fosse depender de fazer hospitais e só clínicas lá, eu não sobreviveria, né? A não ser depois de muito tempo que eu me tornasse uma referência muito forte. Mas até lá... Muito legal isso, assim, acredito muito nisso também, porque tu teve que fazer uma investigação mais profunda dentro de ti para entender Isso. o que te encantava dentro daquela área. E às vezes não é a área em si, são elementos lá dentro que talvez você pode utilizar aqueles elementos numa outra área, né? Exato. Compor de uma maneira diferente. Mas muito legal o fato de não ter tanto projetos daquela área não te fez esquecer da tua essência e simplesmente ignorar isso, então eu vou atrás do que dá dinheiro. Não dá certo, Não dá né? Se certo. tu começa a fazer alguma coisa só porque vai dar dinheiro, mais cedo ou mais tarde aquilo vai te sugar, vai te cansar e você vai desistir. Então é melhor fazer esse trabalho interno e ir atrás, né? Até falando nisso, como que começou a ser para ti a relação com outros profissionais de arquitetura também, que teoricamente seriam concorrentes? Como que eles te veem? Como que é a tua relação com eles? Todos os profissionais que eu me relaciono, assim, muito felizmente, eu tenho uma relação ótima e nós somos, de fato, parceiros de trabalho. Os que me veem como uma concorrente direto, que eu não tenho muito relacionamento, assim, ok, não tenho relacionamento e não acabo não agregando em nada nesse aspecto. Mas os que eu consigo conversar, que eu tenho convívio, até projetos de grande porte, assim, que eu não conseguiria fazer sozinha, que vieram por intermédio deles ou por intermédio de mim. Se entra alguma coisa que eu posso convidar alguém para fazer junto, eu tenho muito prazer em convidar. E eu vejo que outros arquitetos também têm o mesmo prazer. E eu tenho muitos projetos em parceria, assim, com vários outros profissionais, e eu vejo que é uma experiência muito válida, que é uma troca de conhecimento. Ninguém deve achar que sabe tudo ou que tá num ponto que não precisa de ninguém, né? Sim. Que não é assim. Eu vejo como uma experiência riquíssima, assim, pelo menos pra mim. E eu não tenho problema nenhum, assim, em dar essa ajuda, essa consultoria. Uma guria me pediu, mas tu não tem medo de ficar dando as dicas, assim? Uma coisa das orientações, né? Se a pessoa vai fazer, depende muito da resiliência de cada um também, então... E o próprio Decorário, o Casacô, né, que participou, foi sempre em parceria com algum outro arquiteto. Sim, Né? Os dois projetos que tu até ganhou destaque Na Casa Cor. na Casa Cor, o também ambiente de destaque. A gente usa isso muito no conteúdo também. Claro, com Pessoal, não certeza. muito mal, né? Vê nós lá, Lucas. Aí bota TBT dali, eu posto TBT também. Putz, vai, bora. Não, tem que fazer mesmo, sim. Receber o reconhecimento, Exato, tem que usar até não dar mais. É bem legal isso de quando você tem um posicionamento e cria um diferencial específico numa área, até os concorrentes que eram concorrentes, eles passam a ser parceiros se eles são especialistas em outras áreas, né? Exato. E é aquela coisa, se vem um cliente que quer fazer um projeto com arquitetura mais barroca, eu não consigo fazer, eu vou lembrar daquela pessoa que é super, né, especialista. Gosta daquilo, nisso, ama gosta aquilo. disso, e eu indico aquilo. Eu acho que até um mito, assim, em todas as áreas, que a gente tem que se ver muito como aliados de trabalho, trocar ideia. Eu troco muita ideia com profissionais que têm mais experiência que eu no mercado, para não errar, né? O que eu posso ganhar com isso, aprender com isso e vice-versa. E eu vejo que eu tenho muito relacionamento também com o público mais jovem, através da minha irmã que faz arquitetura e das minhas estagiárias, enfim. O pessoal se conecta, assim, eles pensam, ela é nova, né? Ela consegue as coisas, eu consigo também. E eu acho muito legal, eu falo, consegue sim. Eu vi nos teus stories na palestra lá, assim, empolgadíssimas, né? Não, muito legal isso poder compartilhar e ou seja, ser visto como uma referência para outros profissionais também
e de certa forma até uma realização para ti poder contribuir com outros que também estão iniciando, tu já passou por aquilo e tal, e enfim, eu acredito que isso vai fazer com que todo mundo vai crescendo, né? Exato. Então, bem legal. Voltando para a parte de conteúdo lá, teve um momento onde tu falou da parte de planejamento, né? Que hoje a gente planeja sempre o conteúdo um mês para frente. O que tu percebeu de diferença depois que começou a fazer desse jeito? Tipo, não... Tu disse, antes eu tinha uma inspiração e fazia um post. O meu post dependia da inspiração do dia, né? Ou parava assim no domingo e tentava planejar a semana toda, mas não rendia o negócio. Ou eu fazia, mesmo eu escrevendo, eu fazia uma linguagem muito técnica, porque eu não tinha parado para analisar qual o meu público-alvo, digamos assim, né? Quais as pessoas que eu queria atingir. Então eu não criava um período assim de constância no Instagram. Hoje eu postava, semana que vem eu postava, daí passava mais alguns dias, aí do nada baixava o santo, uma semana eu postava todos os dias. Então ficava aquela coisa meio chata, né? Sim. Não criava uma rotina no Instagram. Como que vocês fazem lá, Lucas, para quando vão criar um planejamento e tal do conteúdo? Organiza por semana, um mês para frente, distribui os temas, como funciona? Isso, a gente trabalha com um cronograma mensal de postagens e é feito muito, a gente divide por semana, mas nem sempre é regra. E o que é feito com toda a equipe, até a questão do atendimento e tudo mais, é tipo, ficar ligado no que é tipo a meta dali, qual que é o que vai estar mais em alta naquele determinado período. Até a gente falou agora do Casa Cor e do Decorar, tipo, assim, naquele mês a gente focou bastante nisso para gerar bastante valor em cima da participação da Lia lá no projeto. E daí eu lembro que até não uma dificuldade, bem entre aspas, que a gente teve é que a gente queria falar do projeto, mas daí não podia divulgar nada antes. Aí a gente tem que estar sempre nesse contato com o cliente para tipo, ter essa troca. Mas enfim, a gente tava gerando valor ali em cima daquilo. Antecipação e tal, antecipando tudo. Aí depois que acabou o Decorar, a gente vai falar que ela ganhou o projeto de destaque lá no Casa Cor e continua gerando nisso. A gente sempre aproveita um TBT ali pra voltar a falar daquilo. E daí a gente fica muito ligado nessa questão de tipo, agora o foco... Teve uma época que tava ali focando em São Paulo, também questão de residência lá. Então a estratégia vai ser essa agora, daí a gente dividia por semana, porque daí casa também com a estratégia de anúncios e tudo mais. Isso. Então a importância é esse planejamento de tipo, tá ligado no que vai acontecer e, tipo, o empreendedor, né, como dono do próprio negócio, ele vai estar ligado nisso. Até um exemplo bom agora, não no caso da Lia, mas vários outros clientes que a gente tem aqui da Black Friday, por exemplo. É um negócio que tem que estar bem combinado antes, para que na hora que chegue a semana ali, tipo, não tem como fazer o post de uma hora para outra. Mas daí já vai estar tudo aliado ali, tipo, que tipo de produto vai estar sendo ofertado, como é que vai estar a estratégia de anúncio. Então é sempre estar ligado nessa sazonalidade, tipo, no que o negócio tá girando no momento. Eu digo até que é de trás para frente. Eu vou olhar o que eu quero vender lá na frente e para eu vender aquilo, eu vou precisar educar o público para comprar aquilo. Então são semanas antes que eu começo a educar através do conteúdo até o clímax que vai ser a Black Friday, uma campanha ou uma Casa Cor, etc. Pergunte. Vamos lá, temos 2 perguntas já para deixar aqui para vocês responderem. A primeira seria: como gerar valor através das postagens sem que seja apenas publicando o portfólio? É bem legal que arquiteto acontece muito isso, né? Sim. E a outra pergunta seria: qual a melhor estratégia para fazer posts direcionado para vendas? Tá. Um para venda e outro para sair só do portfólio. Isso. Como fazer conteúdo não focar só no portfólio? Eu acredito que tem diversas áreas assim que dá pra focar. Quando eu não tinha muito portfólio, eu fazia muito faça você mesmo, entenda como decorar seu apartamento com um valor menor e coisas muito criativas, como ser criativo, coisas direcionadas à área que vai chamar a atenção das pessoas, coisas que elas possam fazer, né? Isso, e ter experiência, né? Isso. Ver como mudou o ambiente, esse tipo de coisa. E aí tu não precisa só ficar postando foto de portfólio. Você já tá gerando valor, educando, ensinando, dando dicas, esse tipo de coisa, né? E outra pergunta, o que era? E como é que fazer post direcionado para vendas? Qual seria a melhor estratégia? Tá, posts direcionado para vendas. Então, esse é um tema mais profundo. Porque é o seguinte, geralmente no feed a gente vai focar em posts que vão gerar valor. E o post para venda vai ser mais através de anúncios, né? É o anúncio que vai fazer a venda. O post que vai no feed, geralmente ele não está vendendo diretamente. Ele está gerando valor, está vendendo subliminarmente, mas não está de fato, olha,
se você gostou disso daqui, entre em contato comigo, tem aqui meu telefone, meio desesperado assim, né? Como é que vocês fazem os posts lá, Lucas? Assim, É o que tu falou, Evandro, a questão de gerar valor em cima do produto e do serviço. E o que eu sempre falo é que tipo, tu tem que conectar e até ali citou ali a cliente que falou que o texto era super persuasivo e que tipo, ela lia de cabo a rabo, é porque tu tem que ter sempre essa noção de que a primeira frase que tu escreve tem que levar pra segunda, pra terceira, pra quarta, e tu consegue isso de forma conectando com a realidade dela, seja nesse post que a Lia falou de tipo, faça você mesmo, ou já botando o portfólio ali que seja e conectando, tipo, essa casa aqui eu pensei nisso, porque o cliente em questão, ele estava pensando muito em, sei lá, ele tinha problema que ele não conseguia ter um espaço para comportar a família inteira dele no domingo de tarde, que ele queria ver Netflix com ele. Então é isso que tu vai conectando e tipo, levando a pessoa até chegar no final ali que tu vai deixar ela com a faca e o queijo na mão. Que é o que eu costumo falar, porque até a Lia falou também na questão de que 70% do público que chega é por direct. E no Dali é muito legal fazer isso porque já tem essa proximidade e o próprio público vê quando tu bota assim, tipo, me manda um direct aqui pra, sei lá, se tem alguma dúvida, a pessoa se sente assim, pô, vou mandar um direct pra Lia, sabe? Claro. Aí gera essa. Se fosse um perfil super impessoal, isso aí não funcionaria, porque só mandaria um olá, qual é o preço? Isso. Não, o Dali já tem toda essa questão de, tipo, tirar dúvida, porque tem toda essa aproximação e essa conexão com a realidade. Então, tu tá vendendo, mas não vendendo. A grande verdade é que se você faz um bom conteúdo, você não precisa fazer post para vender. As pessoas que vêm, A pessoa vai procurar isso. é a pessoa que manda o direct. Então, é até meio contraditório. Eu não tô fazendo um post que vende, mas tá vendendo. Exato. Enfim, Lia, deixa um recado final para quem nos escuta, o que você daria de recado para quem está vivendo esse processo de buscar ser uma referência na sua área, enfim, que dica que você daria para quem está passando por isso? Até no ano passado que eu gravei o case, eu falei muito assim sobre sair da zona de conforto, né? Sim. Porque o Instagram tava legal, ok, mas não tinha aquilo que não era o que eu queria. Então o primeiro passo que eu posso falar assim é fazer um planejamento. Onde eu estou hoje, onde eu quero estar daqui 6 meses, 1 ano e daqui 5 anos. Como vou fazer para atingir esses objetivos? E para isso precisa de fato sair da zona de conforto, buscar consultoria, uma agência, entender melhor o seu negócio. Eu demorei meses para conseguir entender assim o meu negócio em si, qual era o cliente que eu gostaria de ter, criar aquele persona. E tudo isso é subjetivo dentro do Instagram, mas está sendo direcionado para um público-alvo. Então é bem isso, se planejar, entender o que quer, onde quer chegar e buscar ferramentas para fazer isso e saber que vai ter desconforto, que vai ser chato, que nem tudo vai ser legal, né? Claro. A questão dos vídeos e tudo mais, mas que vai trazer resultado. E a gente trabalha, né, por resultados. Perfeito, assim, adorei que primeiro você faz o planejamento de onde você quer chegar em 1, 2, 5 anos. O marketing vai ser um caminho para te ajudar a chegar lá. E esse caminho vão ter coisas que são desagradáveis, que você vai ter que sair daquilo que era confortável para você em prol de um resultado diferente. Posso fazer uma pergunta antes de finalizar? Mandaram bem interessante aqui. Vamos lá, Floreste.enge perguntou: por que a Lia escolheu a Mito? Porque eu escolhi. Não, é sério, perguntaram pra gente, acabaram de perguntar. Não fui eu que coloquei. Não é agora. fake. Não é fake, acabaram de colocar. Tá bom. Então, eu tinha trabalhado com algumas outras agências e pessoas, e o que eu sentia? Bem aquela coisa, porque projeto, a nossa obrigação mínimo, né, que a gente tem que fazer é que ele seja bonito. Então, o projeto por si só, ok, ele já é legal. Então, só publicar uma imagem lá, colocar um bom dia, uma casinha, um raio de sol, não vai adiantar nada. E eu percebi muito na Mito é que tinha toda uma estratégia e um envolvimento por trás daquilo. Não era só colocar uma foto, um texto e tchau, né? Dentro do conteúdo e as conversas que eu tive, é bem isso, se planejar, entender quem é você, o que tu quer, o que é teu negócio, onde tu quer chegar. Então tem toda essa parte por trás que ninguém vê, mas eu tenho plena ciência disso hoje, né? O Instagram, o que tá postado lá, é tudo um resultado da estratégia que tem por trás disso por meses, assim. Então foi muito por isso, por não ser somente publicar uma imagem bonita e um texto bonito, é ter toda uma estratégia por trás disso.
Maravilha, agradecemos. Agora sim. Então, pessoal, siga lá o @Agência Mito, acompanhe a gente. Quem quiser saber mais como é que funciona o nosso trabalho, marca de valor, etc., pode mandar uma mensagem lá no site, agenciamito.com.br ou lá no direct do Instagram. Fique à vontade, acompanhe os próximos episódios e até a próxima. Obrigadão, Lia. Obrigadão, Obrigada, Lucas. eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.